presidente da Petrobras compareceu ao Senado e por mais de 6 horas tentou explanar, dar esclarecimentos sobre a conduta dos negócios feitos pela Petrobras. Nós vamos conversar agora com o senador Cássio Cunha Lima, ele que participou dessa audiência pública. E eu começo, senador, agradecendo sua presença e perguntando um balanço do senhor. O que o senhor achou da vinda da presidente Graça Foster aqui ao Senado Federal? Eu participei do começo ao fim da audiência pública. Estive presente em todos os instantes. E a presidente da Petrobras deixou muitas perguntas sem respostas. Até porque são perguntas que são difíceis de responder. Porque não há como você explicar que uma refinaria que foi comprada por uma empresa privada por 47 milhões de dólares, pouco tempo depois é comprada pela Petrobras no total das duas compras da primeira metade e da segunda metade por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A primeira tarefa que a presidente da Petrobras quis desempenhar foi dizer, não, mas o número de 47 milhões não é o número verdadeiro. Estamos fazendo apurações que estão em curso ainda e tudo indica que a primeira compra foi de 360 milhões de dólares. O que não resolve o problema, porque mesmo que tenha sido 360 milhões de dólares, se comprou por 4 vezes o valor, numa operação que não vem dando lucro. Só agora, nos últimos 3 meses, é que Pasadena passou a ter, ou Pasadena, como queiram, passou a ter algum resultado. Ela não explica por que o Conselho de Administração, em 2006, aprovou um negócio dessa magnitude, dessa monta, sem o recebimento de todos os documentos que compunham o contrato, todas as cláusulas do contrato. E a cláusula mais danosa, que era a opção de venda, que obrigou a Petrobras a comprar a segunda metade, e também a cláusula Merlin, que não foi apresentada ao Conselho, passou a ter conhecimento em 2008. A pergunta que se fez e ficou sem resposta. Por que o diretor responsável pela sonegação dessa informação tão relevante ficou até bem pouco tempo atrás como diretor da empresa? Isso, a aprovação foi em 2006, só para que as pessoas em casa possam entender. Em 2006, o Conselho aprova. Isso. Aprova uma compra bilionária sem ter o conhecimento dos detalhes dessa compra. É a alegação trazida, o que, na minha opinião... Baseado em relatórios incompletos. O que, na minha opinião, não atenua a situação, agrava, porque o Conselho existe exatamente para ter conhecimento dessas situações e detalhe. E o que é mais grave ainda, essa cláusula de opção de venda é uma cláusula padrão, é uma cláusula comum, é normal nesse tipo de negócio. Então, em 2006, o Conselho aprovou, em 2008, se diz que aí sim se tomou conhecimento das cláusulas que não foram apresentadas, mas aí nós temos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 7 anos depois, é que a punição que o diretor responsável por essa grave omissão recebe é deixar de ser diretor da Petrobras e ir para uma subsidiária importante também, que é a BR Distribuidora, salvo engano. Então, as perguntas principais não foram respondidas, sobretudo aquela que o povo brasileiro quer saber. Como se explicar que uma refinaria que custou 47 milhões de dólares numa primeira operação foi comprada pouco tempo depois por 1 bilhão e 250 milhões de dólares. E apesar dela ter gasto boa parte dessas 6 horas falando da contextualização econômica mundial, do momento pré-pré-sal, de todo um contexto que não faz mais parte pode não fazer parte da memória de muita gente, ao final de um certo tempo ela também chegou à conclusão em depoimento que fosse ela com o relatório completo não teria feito tal compra, não é isso? A doutora Graça Fortes, ela fez uma declaração muito clara. Foi um péssimo negócio. E isso é o mote da CPI? E foi mais além, me perdoe. Pois não. O investimento não terá retorno. Ela praticamente disse isso Realmente. No final do depoimento, que não há perspectiva da Petrobras retornar esse investimento bilionário que foi feito. E estamos falando de bilhão de dólar. E apesar também dela falar que é um hub importante, um lugar de entroncamento importante para essa movimentação de comercialização de petróleo, não há interessados no mercado em comprar
Foi feita tal uma pergunta, refinaria, não é isso? foi feita uma pergunta que ela também não pôde responder sobre o atual valor de mercado da refinaria, que foi comprada por 1 bilhão e 200 milhões. Ela disse, olha, enquanto as investigações estiverem em curso, nós não vamos fazer esse desinvestimento, a venda desse bem adquirido por um valor tão alto. Mesmo que ela tenha feito o esforço para dizer, ó, não são aqueles 47, são 360 milhões de dólares. Mas mesmo assim, mesmo que tenha custado os 360 milhões de dólares, foi comprado pouco tempo depois por 4 vezes o valor. Então, mais do que nunca, ficou claro a necessidade de uma CPI, uma CPI exclusiva. Não essa CPI que o governo está tentando fazer para melar a investigação, quer colocar petróleo com um trem, quer investigar metrô, não há problema. Abre-se uma CPI específica para investigar metrô. Apesar de haver empresas que fizeram um negócio tanto com Petrobras quanto com o metrô de São Paulo, isso não seria um link? Não, porque são atividades completamente diferentes, são inclusive unidades federadas diferentes, nós estamos falando da União, outro nós estamos falando de governos estaduais. Então, a tentativa que o governo faz de colocar numa CPI todos os temas é muito clara, é para não apurar nada, para usar sua maioria política, porque o governo vai ter o controle do presidente da CPI, vai ter o relator, vai ter a maioria dos membros. Então, requerimento a requerimento vai matando a investigação, como aconteceu com a CPI do Cachoeira, onde não se chegou a lugar nenhum, porque o governo não permitiu que a apuração andasse, porque tinha apenas o objetivo político de tentar atingir o governador Marconi Perillo. Então, é muito grave o que está acontecendo e nós continuamos confiando no Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição, para que esse descumprimento, esse desrespeito à Constituição Federal não prospere e não ponha fim a esse instrumento da minoria, da oposição, que é a fiscalização dos atos do Poder Executivo. E mesmo, apesar desse suspense que a gente vive em relação à decisão da liminar, o senhor continua otimista? Porque às vezes me parece que essa prolongada demora na decisão já é um sinal de que o STF está preferindo, num primeiro momento, que o Senado administre essa questão internamente. O senhor tem essa impressão? Eu não consigo fazer essa avaliação, porque o próprio Supremo, a ministra relatora, pediu esclarecimentos ao Senado. Pela informação que eu obtive, conversávamos há pouco sobre isso, sim, a informação já foi prestada. Então é aguardar, porque a Constituição é mais do que clara em relação ao fato determinado. Você não pode criar uma comissão parlamentar de inquérito com fatos que não têm correlação um com o outro. Isso tem uma farta jurisprudência. E o texto constitucional é claríssimo, tem que ter um fato determinante e também assuntos que sejam correlatos, que sejam conexos, e não esse verdadeiro balaio de gato que o governo quer fazer para não apurar absolutamente nada. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e você pode participar dele enviando sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 2211 ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.